Enganos, escravidão e crueldade inimaginável. Existem muitas empresas com histórias de origem sombrias, mas a história da Volkswagen pode ser a mais horripilante. Hoje, o grupo Volkswagen é um dos maiores conglomerados automotivos do mundo, detendo marcas como Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche. Você pode associar a Volkswagen a alguns dos designs de carros mais queridos, como o inofensivo Volkswagen Beetle ou o brincalhão VW Burst. No entanto, por trás da fachada inocente desses carros icônicos, há uma história terrível. Durante os anos 1920, a Alemanha enfrentou uma economia extremamente volátil devido aos efeitos pós-Primeira Guerra Mundial. O desemprego estava nas alturas e a desvalorização da moeda era tão severa que durante o inverno era mais barato queimar dinheiro para se aquecer do que comprar lenha. O povo alemão estava desesperado por uma mudança e a solução estava prestes a surgir. O problema era que não havia carros acessíveis. Embora a economia desse sinais de melhoria, os carros ainda eram um luxo na década de 1930, fora do alcance da maioria dos trabalhadores alemães. Desde o início do século XX e a introdução dos automóveis, engenheiros alemães sonhavam com um veículo pequeno, fácil de produzir em massa e barato. A ideia tinha um nome popular: o carro do povo, ou como era dito em alemão, Volkswagen. Adolf Hitler encomendou ao engenheiro Ferdinand Porsche a tarefa de criar esse veículo. O carro deveria acomodar 2 adultos na frente e 3 crianças atrás, ser leve, eficiente em combustível e capaz de atingir 100 km na Autobahn. Hitler também insistiu que o carro se parecesse com um besouro, chegando a fazer seus próprios esboços. Porsche, temendo desagradar Hitler, começou a trabalhar imediatamente, inspirando-se em seus designs passados bem-sucedidos. No entanto, projetos para o carro do povo estavam em andamento há décadas. E a empresa, na época, foi fundada sob o governo nazista encarregada de promover o novo carro para a população alemã. Hitler definiu o preço do carro em não-andananés marcos alemães pouco mais de $6.000 nos dias de hoje e inicialmente chamou o carro de KDF-Wagen, abreviação alemã de força através da alegria. No entanto, com a fábrica da Volkswagen ainda não pronta e muitos alemães ainda lutando financeiramente, os nazistas criaram a ideia de um livro de poupança para a guerra. Devido à guerra, a fábrica da Volkswagen teve que ser totalmente adaptada para ajudar no esforço de guerra da Alemanha, transformando-se essencialmente em uma fábrica de armas disfarçada de fábrica de carros. Os nazistas não informaram ao público alemão que teriam que esperar, e todo o dinheiro pago pelos carros foi usado para financiar a guerra. Inicialmente, Hitler planejou que a fábrica da Volkswagen produzisse o carro do povo, mas também aprovou a construção do primeiro campo de concentração em Wolfsburg, diretamente ligado à fábrica. Houve até 4 campos de concentração e 8 campos de trabalho forçado em Wolfsburg, todos operando para manter a fábrica da Volkswagen funcionando. Dezenas de milhares de homens e mulheres trabalharam na fábrica durante a guerra, essencialmente como escravos. Devido à forte crença de Porsche na hierarquia racial nazista, os trabalhadores eram tratados de maneira extremamente injusta, como escandinavos recebendo mais razões do que poloneses. No entanto, toda vez que isso acontecia, a Volkswagen perdia de seus trabalhadores, levando os nazistas a modificar a política. Como resultado, os nazistas instituíram séries de creches para bebês recém-nascidos, enviando as mães de volta para os campos para continuar trabalhando. O Kinderheim da Volkswagen foi construído em uma cidade próxima à fábrica. É importante observar que a Volkswagen era diretamente responsável por administrar o Kinderheim, não os nazistas, dando às mães motivos para acreditar que seus bebês seriam cuidados da mesma maneira.
Ao mesmo tempo, as condições nas creches eram desumanas. O médico do Kinderheim nunca examinava as condições dos bebês e aparecia no local apenas uma vez por semana por alguns minutos. As enfermeiras não faziam nenhum esforço para cuidar dos bebês, resultando em uma situação terrível para as mães e seus filhos. Pediu-lhes que fechassem as janelas do Kinderheim à noite, para que os bebês não dormissem no frio, mas as enfermeiras simplesmente se recusaram categoricamente. Uma delas disse à equipe que nem deveriam se incomodar e alimentar apenas matá-los. E não apenas a Volkswagen escolheu a segunda opção, mas optou por matá-los com mais crueldade do que alguns dos nazistas. Na verdade, um oficial nazista veio avaliar a situação no Kinderheim e relatou que a maneira como estavam lidando com o problema era chocante. Na minha opinião, existem maneiras de lidar com isso sem dor e sofrimento, mas um dos membros da equipe do Kinderheim simplesmente rejeitou sarcasticamente a sugestão, dizendo que o bebê estava sendo torturado, como seria de se esperar. Como era de se esperar, o Derheim estava quase 100% nazista, e isso teria continuado por mais tempo. Mas então, em 1945, os aliados avançaram com sucesso para o território da Alemanha e bombardearam a fábrica da Volkswagen como uma medida estratégica. A fábrica foi deixada em ruínas, mas o bombardeio foi um sinal de esperança. No Kinderheim, a Volkswagen ordenou a um dos burocratas que queimasse todos os documentos deles, mas em um ato de bravura repentina, ele pegou um monte de papéis em branco e os queimou em vez disso. Foi assim que ficamos sabendo de todas as atrocidades e como reconstruir a Alemanha para que ela pudesse participar da economia global novamente. A fábrica da Volkswagen costumava ser a maior empregadora na cidade de Wolfsburg, mas após o bombardeio dos aliados, ficou em ruínas. Se a fábrica não retomasse a produção, as pessoas de Wolfsburg ficariam sem comida e moradia. Assim, o exército britânico designou o major Ivan Hurst para administrar a fábrica da Volkswagen. Ivan era um oficial e engenheiro do exército britânico, mas tinha apenas 29 anos na época e anos de guerra. Como os carros da Volkswagen foram projetados para serem fáceis de produzir em massa, poderiam se tornar o principal veículo de transporte do exército britânico enquanto ocupavam a Alemanha. Por uma coincidência, havia um protótipo da Volkswagen na fábrica que miraculosamente não foi danificado durante os bombardeios. Ivan o pintou como um veículo militar e o enviou para a sede do exército britânico. Para sua surpresa, eles enviaram de volta um pedido de mais 20 mil carros iguais. Depois da guerra, obter materiais como vidro, aço e baterias de carro era extremamente difícil. Então Ivan enfrentou todos esses problemas um por um. Uma vez que limparam todos os escombros e repararam os equipamentos, Ivan conseguiu organizar linhas de montagem que produziam Volkswagens muito mais rapidamente para compensar a falta de trabalhadores. Ivan ligou para o exército britânico e pediu que libertassem prisioneiros de guerra nazistas e lhes dessem um emprego na fábrica. E, finalmente, para obter um bom suprimento de materiais, modificou o carro plano para que pudesse ser vendido ao público em geral. Eventualmente, esse projeto se transformou no incrivelmente popular Volkswagen Type 2, mais conhecido por seus apelidos, incluindo o VW Bus, o Camper ou o Bully. Depois que Ivan atingiu sua cota de 40 mil Type 1s para o exército britânico, ele estabeleceu uma rede de concessionárias de carros bem-sucedidas ao redor da Alemanha e de outros lugares na Europa. Até mesmo o Tesouro Britânico ordenou que a fábrica começasse a exportar carros para o Reino Unido. Quando a situação estava boa o suficiente, eles estavam prontos para deixá-la ser uma nação soberana novamente.
O trabalho de Ivan estava finalmente completo. Era hora de entregar a Volkswagen para o povo da Alemanha. E é aqui que o caminho da Volkswagen para a dominação verdadeiramente começa. Então, acabamos de ver a Volkswagen sendo totalmente reconstruída e transformada em um negócio bem-sucedido. Em relação à Volkswagen, sua imagem evoluiu significativamente desde os dias da Alemanha nazista. É uma incrível reformulação, passando de uma empresa que começou por causa de Adolf Hitler para fazer parte do movimento pela paz e amor contra a Guerra do Vietnã. No entanto, em 1960, a Volkswagen foi desnacionalizada e, desde então, tem buscado incessantemente absorver sua concorrência. Por exemplo, em 1964, parecia que a Volkswagen seria adquirida pela Porsche, a empresa que projetou seu primeiro carro antes da Segunda Guerra Mundial. Nesse ponto, a Porsche era a fabricante de carros mais lucrativa do mundo, com mais de 2 bilhões de euros de lucro em 2004. As duas empresas tinham uma relação importante. A Porsche possuía 5% da Volkswagen e o CEO da Volkswagen possuía 10% da Porsche, sendo o neto de Ferdinand Porsche. O relacionamento manteve as ações da Volkswagen relativamente estáveis, apesar das dificuldades da empresa. No entanto, muitos investidores externos consideravam as ações da Volkswagen altamente supervalorizadas. Centenas de fundos de hedge, acreditando que o valor da ação logo despencaria, praticaram a venda a descoberto. A venda a descoberto ocorre quando um investidor toma emprestado as ações de uma empresa e as vende, planejando recomprá-las posteriormente a um preço mais baixo. O que esses investidores não sabiam era que o governo ainda detinha cerca de 20% das ações e havia muito menos ações disponíveis no mercado do que eles perceberam. Assim, os investidores que apostaram contra a Volkswagen entraram em pânico e começaram a comprar freneticamente suas ações de volta antes que fosse tarde demais. Como resultado, em apenas alguns dias, o preço das ações da Volkswagen saltou de cerca de R$210 para mais de 1.555. Isso foi descrito como o maior aperto de venda a descoberto da história. Durante o pânico, a Porsche acumulou cerca de 10 bilhões de euros em dívidas. Seu plano original era ter mais de 75% de propriedade da Volkswagen, aprovar um acordo de transferência de lucros e pagar suas dívidas com as reservas de caixa da Volkswagen. No entanto, o acordo falhou e a Porsche não pôde pagar as ações restantes necessárias para ter controle total. A solução foi a Volkswagen comprar o restante da Porsche por 4,46 bilhões de euros. Isso significava que a Volkswagen tinha que arcar com parte das dívidas que a Porsche havia contraído. No entanto, ao trazer a Porsche para o grupo Volkswagen, eles ganharam um lucro adicional de 700 milhões de euros por ano. Agora, a Volkswagen não estava mais ameaçada por uma aquisição hostil. Ela se tornou um conglomerado ainda mais poderoso. Com o foco em ser o melhor do mercado, a Volkswagen rapidamente estava subindo para o topo da indústria automotiva. A cada ano, vendendo mais carros do que no ano anterior. E, no entanto, a Volkswagen estava escondendo um segredo ilegal dentro. Milhões de carros obtinham benefícios fiscais, exceto que tudo era uma mentira. Na realidade, alguns engenheiros da Volkswagen haviam secretamente adicionado um software que detectava silenciosamente quando o carro estava sendo testado durante um teste de emissões. O carro estava programado para mudar temporariamente para um modo de emissão mais baixa, onde o carro usaria menos combustível e daria menos potência ao motor, o que, por sua vez, faria o carro emitir menos poluentes e ser capaz de passar no teste de emissões. No entanto, assim que o carro era desconectado do computador de teste, ele voltava ao modo normal na estrada. As autoridades ficaram chocadas ao ver quão diferentes eram os resultados.
Inicialmente, pensaram que as emissões mais altas deviam ser um erro, mas suas descobertas alertaram os reguladores do ZEUA. E assim começou o escândalo conhecido como Dieselgate. Quando ficou claro que a Volkswagen estava trapaceando no teste de emissões, a Agência de Proteção Ambiental do ZEUA forçou a Volkswagen a fazer recall de centenas de milhares de carros a diesel com esse sistema instalado no ZEU. Na Europa, descobriu-se que mais de 8 milhões de carros estavam afetados. No total, a Volkswagen havia vendido cerca de 11 milhões de carros com esse sistema. Como resultado, eles tiveram que pagar 25 bilhões de euros aos clientes e reguladores no ZEUA, além de uma multa criminal de quase os 3 bilhões deles e quase os 5 bilhões deles para mitigar a poluição ao longo dos anos. Em suma, esse escândalo custou ao grupo Volkswagen quase os 35 bilhões de reais. Devido a isso, a Volkswagen relatou seu primeiro trimestre não lucrativo em 2015 e seu CEO teve que renunciar ao cargo. Apesar dos escândalos em que se envolveram, é importante destacar que não podemos culpar a Volkswagen hoje pelos crimes em seus primeiros anos. Após a Segunda Guerra Mundial, embora o nome e a fábrica fossem os mesmos, as pessoas que administravam a empresa foram completamente trocadas. Considerando todas as marcas que o grupo Volkswagen possui, não há dúvida de que eles criaram muitos carros brilhantes e icônicos.